Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao 947, porque começa todos os dias, aproximadamente às 9h47 da manhã. Esse é o canal em que falamos sobre Yoga 5K. O que é Yoga 5K? É para você, profissional de yoga, seja você iniciante ou professor mais antigo, possa ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga. Esse é o tema que nós abordamos aqui. Seja você professor de qualquer linhagem de yoga, tá? Pode ser um professor que está começando agora, pode ser uma instrutora que está estudando, seja uma linhagem de yoga de diversas, yoga, enfim, não importa. O importa é o que você pode fazer para você chegar a ter o Yoga 5K, tá? E por que o Yoga 5K é tão importante? Porque você, professor de yoga, deve sim ganhar bem com a sua profissão para que você viva dela e possa transmitir essa mensagem para mais pessoas. Então, essa que é a minha ideia de estar aqui com vocês. E meu nome é Patrícia Zelig. Eu acompanho aqui vocês todos os dias às 9h47 da manhã. Bom, e o tema de hoje, o episódio de hoje é, quem já viu aí, você, professor de yoga, instrutora de yoga, independente da sua linhagem, não tem tempo de ministrar aula barata. Eita, que é isso, Paty? Que coisa é essa? Que tema é esse que você vai falar? Vamos lá. O que é o seguinte? O que é uma aula barata, né? É uma aula em que você pode ter assumido para conseguir ganhar experiência, para conseguir ali ter uma lucratividade interessante, porque você achou que valia a pena, enfim, é uma aula que você vai ter uma renda ali, mas é uma aula muito barata. O que define se uma aula é barata ou uma aula é cara? Ou uma aula é o preço justo? Uma aula barata é aquela aula que você tem vergonha de falar para as pessoas que você ganha aquilo por aula, por hora, né? Porque a aula geralmente é aula-hora, né? Por mais que você ministre uma aula de 45 minutos, você não consegue ministrar uma aula de 15. Então, você é a hora fechada praticamente, né? Naquela hora você ganhou aquele valor. Então, aquela aula que você vai chegar para alguém da sua família e falar assim: olha, eu ganho R$ 20 por hora por aula. Você ficaria orgulhoso de falar para sua família, de falar para alguém, chegar para sua mãe, ou para o seu pai, ou às vezes até para o seu próprio marido, porque tem muitas pessoas que estão aqui que elas querem ter independência financeira, ajudar nas despesas de casa e não conseguem. E aí falou, pô, vou me profissionalizar, vou me fazer formação em yoga e começa a ministrar aula, beleza. Aí você faz isso, aí o que acontece? Você começa a cobrar R$ 20, R$ 30 por aulinha. Por uma aulinha aqui, uma aulinha lá. E aí você tem coragem de você vai chegar com orgulho e falar, pô, ó, marido, né? Eu ganhei R$ 20 por aula. Uhul! Não, né? R$ 20 você gasta. Cara, R$ 20 se você for na feira, você volta com uma sacolinha, né? Se você for na hora da xepa, aí você até que tem vantagem, né? Então, fui na feira no final de semana passado, por exemplo. Eu fui no final, mas no final mesmo, não consegui pegar algumas coisas, né? Preço que se paga, porque eu fui mais tarde. Mas tinha tudo R$ 5, né? Eu saudando R$ 5. Aí consegui pegar várias coisas por R$ 5. Então, se você for na feira com R$ 20, você vai conseguir comprar 4 coisas, né? Às vezes lá 2 frutas e 2 verduras ou 2 legumes, enfim. A sua aula vale um cacho de banana mais uma bacia de abobrinha, uma de cenoura e uma de sei lá o que, vai? Vamos ser mais justos. Se você levar 2, né? Vamos fazer as contas. Se você é uma pessoa que tá numa região que é a hora da chipa, vai à feira, tá? Com R$ 20, você consegue, que você, muita sorte, você consegue pegar 3 frutas e mais 2 ou 3 verduras, vai? Então você vai voltar com 6 coisas na mão. Aí você vai ministrar uma aula de 1 hora. A sua aula vale aquele valor? Vale aquelas frutas e verduras? Ou ela vale mais? Eu não estou desmerecendo o trabalho diferente nem do agricultor, tá? Não é nada disso. Mas eu só quero que você compare o quanto vale a sua aula. Você está comparando a sua aula com a aula do horário da xepa. Se você está cobrando R$ 20 por aula, significa que você está fazendo uma aula com valor de xepa. É como se fosse isso. Olha que louco. A sua aula é o valor de xepa. Então, não tem uma aula xepa, não tem uma aula barata. A sua aula tem que ser uma aula que seja interessante para você. E o que é uma aula interessante, Paty? É uma aula em que você vai poder cobrar o valor devido, tá? Então, barato é R$ 20. Olha, você pode morar numa região, a região mais humilde que for, o bairro mais humilde, a cidade mais humilde,
Se você ganhar R$ 20, você diz assim, cara, é muito pouco. Não tem como você falar para alguém, tô ganhando R$ 20 por aula. Você não vai ter orgulho. O valor que você pode falar assim, esse valor é um valor interessante, não é barato, é aquele valor que você fala para as pessoas com orgulho. Pô, eu estou trabalhando na minha profissão, eu sou professor de yoga, e aí agora eu cobro por aula, eu consigo ganhar R$ 100 por aula. Você vai falar com orgulho, não vai? Principalmente se você for muito jovem ou veio de um trabalho que não remunerava bem. Você fala, pô, R$ 100 por hora é legal, né? Porque aí você vai ministrar, às vezes, 3 aulas no dia, você ganha R$ 300. Tem gente que ganha 1.000, um salário mínimo no final do mês. Você fala, pô, tô ganhando bem. Legal, você tem. Pensa o seguinte: você sentir orgulho de falar para as pessoas o quanto você cobra por aula? Se você sentir orgulho, ou pelo menos satisfação, falar, ok, é um valor ok. Eu posso falar para minha mãe que eu ganho X por aula. E eu vou me sentir bem com esse valor, porque é um valor interessante. Legal. Agora, se você for um valor que, se você for falar para as pessoas, você se sente mal porque você fala, putz, eu acho que eu cobro muito pouco, tem que rever, porque a pessoa que deve ficar mais envergonhada do quanto recebe por aula não é a sua mãe, não é o seu marido, não é o seu amigo, a sua melhor amiga, e sim você mesma. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Ah, mas que egocentrismo? Não, não é egocentrismo. Porque se você não, imagina o seguinte, se você não se cuidar, se você não tiver qualidade de vida, você não consegue fornecer para as outras pessoas. Você pode até falar, Paty, mas eu durmo pouco, me alimento mal, ganho mal, e mesmo assim eu transmito qualidade de vida para as pessoas. As pessoas falam bem da minha aula. Acredito que sim, mas isso não é consistente. Se você não tem qualidade de vida, dorme pouco, come mal, não faz atividade física, não pratica, você consegue fazer isso durante um período, tá? Porque eu fiz, tá? Então, eu fiz isso porque achei que, pô, eu pratico, então significa que eu não preciso dormir tanto, eu posso fazer minhas coisas, né? Eu posso dormir menos, ministrar mais aula. Eu fiz isso durante um tempo e meu corpo, durante um tempo funcionou porque eu achava o máximo. Só que eu não estava olhando externamente, eu estava ficando acabada, meus cabelos estavam horríveis, minha pele estava também horrível. Eu estava engordando pra caramba, porque eu não dormia bem, comia mal, né? Quando você dorme pouco, o seu corpo pede mais gordura. E aí você quer comer mais besteira, entendeu? E aí o que acontece? Aí eu comecei a engordar. Eu não percebia, mas começou o meu foco e a atenção diminuírem. Eu poderia dar uma aula muito melhor do que eu dava, mas eu não sabia disso na época. Eu achava que eu estava abafando, né? E o meu corpo, uma hora, falou não, falou, ó, peraí que, ou se você não para, eu vou parar por você. E aí, esse momento, eu tive que realmente rever minha vida, rever minhas coisas. E aí, foi o momento em que realmente eu falei, cara, eu preciso mesmo cuidar de mim e falar não para algumas coisas. Então, olha só o quanto era importante, as pessoas me olhavam, as pessoas sabiam que eu não estava tendo qualidade de vida, os meus alunos sabiam que eu dormia pouco, só que ninguém, às vezes, até tentava falar, né? Mas eu, tá tudo certo e tal. Mas aí realmente não é legal. Então, é importante você ter qualidade de vida, cuidar de você como primeiro lugar. E se você não está praticando, significa que você tem que voltar 2 casas na sua estratégia, no seu planejamento de carreira e voltar a praticar, independente do horário, colocar algum momento ali. Ah, Paty, o único horário que eu tenho para praticar é entre dormir e praticar. Eu prefiro dormir ou então eu prefiro praticar. Não, você tem as duas coisas, são duas coisas importantes. Então, tudo isso são cuidados que você tem que ter com você. O seu primeiro aluno de yoga é você mesmo, não é o outro. Então, você tem que primeiro usar tudo que você conhece do yoga, todas as técnicas, todo o conhecimento, todo o estilo de vida. Quantas pessoas não começam a praticar pelo estilo de vida? Pega tudo isso e usa na sua vida, no seu primeiro aluno. O seu primeiro aluno é você. Então, quem virar para mim e falar assim, eu não tenho alunos. Mentira, o seu primeiro aluno é você mesmo. E aí você aplica em você aquilo que você acha interessante. Falar, aquele processo é interessante porque eu sei me cuidar, eu sei o horário de fazer minha prática. De vez em quando eu faço um dia de cria, de técnica de limpeza, ou um dia de alimentação diferente, ou eu cuido da minha alimentação todos os dias, enfim. Você pode colocar algumas coisas aí na sua agenda, mas o primeiro aluno é você. Enquanto você não se olhar como sendo o seu primeiro aluno, qualquer aluno que vier, você pode cuidar, mas fica sem base. Sem base porque você fala uma coisa e faz outra, tá? Então, fica ligado nisso. Você tem que se cuidar, sim. E para você se cuidar,
você não pode ministrar aula barata. Então, você tem que se cuidar, você tem que ter qualidade de vida. Então, você tem que olhar para si e falar, legal, eu estou me cuidando bem, eu posso ensinar isso para outras pessoas. Quando você não se cuida, internamente tem uma vozinha que fica na sua cabeça, que às vezes você não percebe, tá? Que internamente, o que essa vozinha fala? Como é que você vai transmitir qualidade de vida se você não tem qualidade de vida? Como é que você vai falar para as pessoas ter mais produtividade se você não consegue ter mais produtividade na sua vida? Como é que você vai falar para as pessoas terem clareza mental se você não consegue? Como é que você vai falar para as pessoas que você para praticar todo dia se você não consegue praticar todo dia? Por mais que você diga que não, internamente, inconscientemente, essa voz pode aparecer e te travar. Te travar no quê? Porque se falta isso, se você tá realmente não regulou, não ajustou a sua vida para que você pudesse estar praticando todos os dias, cuidando de você tal, internamente você vai ter essa coisinha. Eu poderia estar fazendo mais por mim, estou fazendo só pelos outros. São algumas coisas meio inconsistentes. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo que é um dilema. É como se fosse um dilema existencial, vai? Que é o seguinte, eu trabalhei, algumas pessoas sabem, eu trabalhei muitos anos em recursos humanos, em grandes empresas, e quando eu trabalhava numa grande empresa de cosméticos, que é um dos melhores lugares para se trabalhar, um dos melhores lugares para mulheres trabalharem, para mulheres com filho trabalharem, e é uma referência mundial de berçário corporativo. E eu trabalhava na parte de RH benefícios, então eu tinha contato ali, gerenciava, cuidava das atividades, né, coordenava as atividades lá desse berçário. E na equipe de cuidadores, né, de pedagogas ali das crianças do berçário, tinha uma questão que era curiosa, que é o seguinte: essa equipe é uma equipe profissional de berçários, então ela não é o foco da empresa, então ela não é o core business da empresa, então era uma equipe terceirizada, era uma empresa terceirizada que fazia esse trabalho lá dentro, mas uma equipe totalmente alinhada com a empresa, tá? Com os costumes, valores, enfim. E muitas pedagogas, elas cuidavam das crianças, dos filhos, dos bebês, das colaboradoras da empresa, né? As colaboradoras iam trabalhar no administrativo, fábrica e tal, e elas ficavam ali cuidando dos bebês. Só que, para ela poder cuidar dos bebês, né, e ter dinheiro, levar dinheiro para casa e tal, ela tinha que pagar para outra pessoa cuidar do bebê dela que estava em casa. Olha que coisa louca. E ela não podia, por ser terceirizada, tem um limite, né? Empresa muito grande tem um limite, tem algumas coisas que não dá para trazer. Então, não era para quem era terceirizada, não podia ali trazer o seu bebê para o berçário. Então, ela cuidava das crianças dos outros e ela não conseguia cuidar da dela, não conseguia levar a dela para o berçário, por mais que ela trabalhasse no berçário. Por mais louco que, se você olha racionalmente, você vai falar, pô, racionalmente faz sentido. Por que faz sentido? Racionalmente faz sentido, dando esse exemplo. Porque eu ganho um valor para trabalhar nessa empresa, eu estou lá naquela empresa, dentro de um berçário, eu cuido dali, sou contratada para ser pedagoga e para cuidar das crianças do berçário. E aí eu pago um valor para que alguém fique com a minha criança em casa, né? E às vezes é da mesma faixa etária, inclusive. Mas eu não posso levar a criança para o berçário. Racionalmente faz sentido. Mas internamente a pessoa que se questiona com o quê? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Por que eu estou cuidando do filho de outras pessoas, às vezes 3, 4 crianças ali, e eu não cuido da minha? Será que isso não passa pela cabeça da pessoa? Muitas vezes passava, e algumas me contavam. E muitas vezes passa isso pela cabeça do professor de yoga, por mais que você não fale para si mesmo. Fica aquela vozinha lá atrás. Como é que eu vou fornecer qualidade de vida para as pessoas se eu não tenho qualidade de vida? Como é que eu vou falar para a pessoa praticar todos os dias se eu não pratico todos os dias? Então, veja que o seu problema é a sua solução. O que é isso, Paty? O seu problema de não poder praticar, de não ter tempo livre, blá, 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 é a sua solução. Porque quanto mais você praticar, mais você tiver clareza mental, mais você se planejar, mais você vai conseguir ter consistência nas suas aulas, ter qualidade de vida, e as pessoas vão perceber que você tem qualidade de vida, você vai fidelizar aluno, você vai conseguir, com o seu comportamento, com o seu lifestyle, atrair mais aluno. Enfim, é uma coisa que é completamente, pode ser energética, mas é um ciclo que acontece com o universo. Quando você formata alguma coisa da sua vida, você pode falar agora. Agora eu quero ter aluno personal. Então, eu sempre foquei com aluno personal. Eu quero ter aluno personal daqui por diante.
Muitas coisas acontecem energeticamente, vocês sabem o quanto é importante, né? Tanto quanto eu, até mais que eu, quanto é importante você mentalizar para as coisas acontecerem. Mas não adianta você mentalizar e não ter ação efetiva, tá? É aquela história do cara segurando numa corda que tá escuro e ele acha que vai morrer. E aí chega, né? Acho que é um conto religioso. Chega ali, acho que Jesus, Maria, sei lá quem que ele chamou, fala assim: solta a corda, confia em mim. Não, eu não vou soltar, solta a corda, confia em mim. E aí aparece o dia seguinte, o cara lá morto, lá, tal, não sei o quê. Só que ele congelado, acho que era uma coisa assim. E ele tava a 1 metro do chão, sabe? Então, você tem que dar o seu melhor, colocar a mensagem para o universo, deixa que ele se encarrega do resto, né? Então, mas é importante você ter ação efetiva. Então, você vai colocar no seu planejamento. A preparação da metodologia PPG, Paty, o que é PPG? Preparação, prospecção e gestão do seu aluno. São as 3 etapas que sustentam você ter o seu yoga, conquistar o seu yoga 5K. Na parte da preparação, você vai usar muito dessa mentalização. Não é você vai ficar só mentalizando, é mentalizar e planejar a ação efetiva que você vai fazer na parte da prospecção. Então, você está a colocar energeticamente, você vai já colocar para o universo o que você quer, você vai falar o que você quer, as pessoas vão entender a mensagem e, ao mesmo tempo, o que você vai fazer? Você vai colocar a ação em prática. E aí as coisas começam a acontecer. Eu sempre coloquei em prática, pensei na minha cabeça, eu não tenho tempo de ganhar pouco. Eu coloquei isso na minha cabeça. Tive dúvida? Tive medo. Na hora que eu saí de empresa, que eu fiz a minha transição de empresa, deu uma dor assim na barriga, um frio na barriga. Por quê? Eu ia ser mandada embora durante o processo de migração do corporativo para ministrar aula de yoga. Eu ia ser mandada embora. Olha que legal. Meu diretor achou super bacana o meu projeto. Eu contei para ele quase um ano antes que eu ia sair da empresa. Ele super apoiou, meu gerente super apoiou na época. E aí ele falou: ó, vamos fazer o seguinte, tá tendo a reestruturação da empresa. Eu consigo colocar você vai ser desligada da empresa. Eu falei, legal, espera algum tempo, papá, tá bom. Nesse processo, o meu diretor foi mandado embora antes de mim. E aí eu tinha 2 opções. Ou eu ficava lá e esperava ser mandada embora, provavelmente eu ia continuar evoluindo, ia me tornar gerente, já continuaria ainda evoluindo na minha carreira de RH, ou esperaria alguém me mandar embora. Ou a segunda etapa, a segunda escolha ia com medo mesmo. O que é ir com medo? Mesmo sabendo que eu teria que pedir demissão, mesmo com frio na barriga, mesmo tendo um cargo de coordenação numa das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, uma puta empresa, se eu falar o nome, todo mundo vai falar, putz, eu sempre quis trabalhar lá, ou alguém que você conhece sempre quis trabalhar lá. Eu tendo um cargo de coordenação, eu pedi demissão. E por que eu pedi demissão? Porque eu queria viver da minha missão de yoga. E aí, nesse processo, me deu frio na barriga, sim. Me deu insegurança? Sim. Só que eu fiz um planejamento anterior que era o quê? Como eu sabia que era uma nova profissão, o que eu fiz? Eu me planejei, eu fiz uma reserva financeira para me segurar durante pelo menos o primeiro ano ali de profissão, tá? Então, porque eu sabia, porque é uma nova profissão, assim como qualquer outra, assim como qualquer empresa que você for abrir. Se você pensar em abrir uma loja para vender produtos de yoga, se você pensar em abrir um restaurante que vai vender comida vegetariana vegana, qualquer coisa, você tem que ter uma reserva financeira para sustentar o seu negócio até que ele comece a ter lucro. Demora um tempo, não é logo de cara que você começa a ter lucro. Diferente de produto físico, o que é produto físico, Paty? É você ter um produto de roupa, por exemplo, né? VA, sei lá, o que você vende em relação ao yoga. O restaurante é serviço, né? Mas de qualquer maneira é serviço e é comida, então você tem que comprar insumos, então você tem que ter um investimento grande. Agora, com o seu serviço, como você ministra aula de yoga, não necessariamente você precisa investir no local, no seu estúdio, ou ter a sua academia, nem nada disso, né? Ter a sua escola. Você ministrar a sua aula na casa do aluno, no condomínio, em academia ou online, que é o que eu sugiro. E aí você tem essa opção de fazer a aula online, né? Ministrar a aula online. E você usando essa função, você não gasta grana também. Então, você não gasta grana e aí isso funciona de maneira mais legal, né? Mais orgânica. Então, veja que serviço é uma coisa muito mais vantajosa. E aí, nesse momento que eu tive frio na barriga, o que acontece? Logo na minha cabeça, o que veio na minha cabeça? A dúvida, né? Cara, eu preciso ganhar bem.
Eu tinha medo de ganhar pouco. Por que eu tinha medo de ganhar pouco? Porque eu vim de uma família mais humilde. Eu tinha que pagar meus boletos. Se eu não pagasse meus boletos, ninguém ia pagar. Então, se eu não pagasse, ninguém ia pagar. Eu também tenho que pagar várias coisas. Eu sempre tive despesas ali, mãe, cachorro e outras coisas. Se eu não pagasse, ninguém ia pagar. Então, eu sempre me sustentei desde muito. Eu trabalhei sempre, desde criança, trabalhava vendendo doce na escola. Enfim, um dia eu até conto essa história para vocês. E olha só, eu sempre pensei o seguinte: eu não posso, não tenho condições de ganhar pouco. Eu não tenho condições e não tenho tempo de ministrar aula barata que não me dê um retorno. Fiquei com medo, fiquei com frio na barriga, fiquei com receio se eu ia ser capaz, se ia dar certo. Tudo isso passou pela minha cabeça quando eu pedi demissão. Muita gente me chamou de louca. Alguns me incentivaram muito, 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 por causa da missão do yoga. Eu já admirava a missão do yoga. Mas muitos me chamaram de louca, porque eu queria viver da minha missão sem ter um respaldo de um registro numa carteira, de ter os benefícios de um plano de saúde e todos os outros, de ter 13º, 14º e PLR de 3,5. O que é PLR de 3,5? Participação dos lucros da empresa de 3,5 salários a mais no ano, além de 13º e 14º. Então, eu tinha, se você for pensar, eu tinha no ano 13, 14, 15, 16, 17, quase 18 salários, quando eu trabalhava em empresa, num cargo de coordenação, por causa do 13º, 14º e PLR, participação dos lucros da empresa de 3,5 salários em média, né, que dava isso, né? Lógico, dependia do meu desempenho, né, senão eu não ganhava. Mas, olha o seguinte, todo esse contexto, em toda essa história, eu mesmo com medo, eu fui. Se eu tivesse bobeado e falado, putz, se eu não for mandada embora, eu não vou ter uma reserva maior, então eu vou ficar por aqui. Eu poderia ter perdido o meu time, eu poderia ter falado assim, ano que vem eu faço. Aí ano que vem eu não saía, no outro ano também não, aí no outro também não. Veja que eu não fui correr, eu não corri risco, eu assumi risco. O que eu assumi risco? Eu fiz uma reserva, tá? Então, se você está na fase de transição de empresa, eu oriento isso, que você faça uma reserva. Mas logo de cara eu falei, eu não tenho tempo de ministrar aula barata, porque senão eu não vou ganhar. Mesmo assim, mesmo sabendo disso, eu ministrei muitas aulas de yoga personal, ganhando uma grana legal com cada aula. Logo de cara eu cobrava R$ 150 por aula, isso há mais de 10 anos atrás, tá? Logo, em torno de 150 por aula. E às vezes, quando era uma aula em dupla, eu cobrava 50% do valor do segundo. Então, ali, se você já faz os cálculos aí, quanto que dá por aula. E aí eu já ministrava essas aulas por esse valor. Só que, por missão, eu comecei a pegar muitas aulas que não me davam lucratividade. E essas aulas, elas travavam a minha agenda. Não é que eu não... Assim, você pode porque você gosta, porque você é por missão. Eu amo, galera, eu amo a alegria de estar em grupo, eu gosto disso também. Então, eu poderia ter pego menos aulas em grupo, né? Já que eu queria fazer por missão, para ajudar a escola, para pegar experiência, porque eu achei que as aulas iam dar uma lucratividade, mas não. Eu não fiz exatamente as contas certas naquele momento e peguei muita aula em grupo que não me dava uma rentabilidade legal. E aí o que aconteceu foi que eu não ganhava tanto por essas aulas em grupo e ganhava bastante das aulas de yoga. Só que eu assumi muita aula em grupo e assumir muitas aulas em grupo me deixava com a agenda muito preenchida e muitas vezes eu não conseguia colocar tanto personal. Mesmo assim, eu cheguei a ter 12, 14 personals no mesmo mês. Né? Então, alunos que faziam aulas pelo menos uma vez por semana, 14 alunos que faziam aula uma vez por semana, pelo menos. Muitos faziam 2, tá? Alguns eram casais, alguns faziam aulas de 3 pessoas ao mesmo tempo, mãe e 2 filhas, a maioria fazia aula sozinho, então eu ministrava todas as aulas personais, mais um monte de aula em grupo. E eu deveria ter reduzido essas aulas em grupo para pelo menos, se você for ministrar uma aula em grupo, seja uma aula estratégica, vai fazer o que você gosta, então é aquela aula, é aquele horário, ou 2 turmas, sei lá, mas não pega tanto a turma em grupo que não vai te dar uma lucratividade legal. Porque no final das contas, você encher a sua agenda de aula barata, você não vai ter tempo de você colocar uma aula que realmente vale o preço da sua vivência, da sua filosofia. E não estou desmerecendo a aula em grupo, não estou desmerecendo os alunos de aula em grupo, tá? Não tem nada disso.
mas eu tô falando sobre você, a sua estratégia. A minha estratégia naquele momento foi assumir muitas aulas para ajudar a escola, porque eles precisavam, tinha saído instrutora, eu precisava assumir, eu não queria que a escola fechasse turma, e eu pensava nos alunos, só que eu não pensava em mim. E às vezes pensava nos alunos, sim. E aí chegava, ou tinha um aluno, e aquele aluno podia ter feito aula em outro horário, você entende? Acontecia outra coisa. Ou eu ministrava, às vezes, 2 aulas, os alunos faziam as 2 aulas seguidas, entendeu? Ou ainda, ministrava aula doente. Hoje, com Covid, dificilmente acontece isso, né? Se você começa a ficar resfriado, aula presencial doente, você nunca arrisque, né? Então, eu aprendi com uma professora muito querida, muito experiente em yoga, através do comportamento dela. Eu fiz muitas aulas com ela, ela foi minha professora durante um tempo, e ela deu como exemplo. Então, ela chegava assim e falava: gente, hoje eu estou doente, eu preciso descansar, preciso repousar, então eu vou cancelar minhas aulas da manhã, realmente não consigo, porque eu preciso estar bem à tarde. E tá tudo certo, os alunos não iam deixar de fazer aula com ela, não iam cancelar o plano nem nada disso, porque ela deixou de ministrar 2 aulas. Só que ela ancorou, ela falou: olha, gente, eu preciso cuidar de mim. Isso também é qualidade de vida, isso também é yoga, isso também é você se perceber. Hoje, meu corpo está precisando repousar para que eu fique melhor. Se eu for ministrar as aulas hoje, amanhã vou arrastar, né? Não vou descansar, vou arrastar meu corpo. Amanhã não vou estar bem, aí depois posso piorar, e aí a qualidade das aulas vai cair. Então, ela contextualizou. Ela não perdeu o aluno por causa disso, ela se cuidou, se posicionou. Então, aprendi muito com ela e ela sempre fez isso. Então, ministrar muitas aulas em grupo, muitas aulas que acabam sendo muito baratas, vai prejudicar a sua agenda, sim, vai prejudicar a sua qualidade de vida, vai prejudicar o seu tempo livre, e aí você não tem tempo para você ministrar as aulas que realmente pagam mais. Quais são as aulas que pagam mais? Geralmente as aulas personalizadas, geralmente as aulas focadas, ou num grupo maior, mas que tem uma rentabilidade boa para você, tá? E aí, o que eu sugiro? Como é que você faz a migração? Se você ministra muita aula barata e quer começar a ter aula que vale a pena, aula que que te paga mais. Como é que você faz essa transição de aula barata para uma aula realmente de valor? Né? Então, uma aula que você se orgulha, que você vai falar para as pessoas, vai olhar para as pessoas e falar assim: eu ganho 150 por hora, eu ganho 250 por hora nas minhas aulas. Se você tiver vergonha de falar o valor que você ganha por aula, tem alguma coisa errada. Significa que você está cobrando aula muito barato. Tá? Então fica ligado nisso. Como é que você faz essa transição? Começa reservando um horário na sua agenda para colocar aulas que vão te trazer uma rentabilidade maior. Paty, como é que eu faço isso se a minha agenda é lotada? Escolhas. Você vai ter que falar não para algumas aulas, para você falar sim para você e sim para aulas mais lucrativas. Tudo tem o seu preceito moderador na vida, tá? Isso não significa que você tem que ser responsável, e aí você vai lá, liga na academia hoje mesmo, porque a Paty falou, e vai falar o seguinte: olha, eu não vou ministrar aula amanhã, porque eu ganho muito pouco na academia, e aí a partir de amanhã eu não tô mais aí. Tchau, e desliga. Não. Lembra, tem 2 valores que permeiam você viver de yoga 5K, você ser um professor de yoga 5K. Quais são esses valores, Paty? Ética e responsabilidade profissional. Tá? Ética é você ser transparente, ser muito aberto, falar realmente a verdade. Quando você não sabe uma informação, você não fala besteira, vai buscar saber. E também tem a parte da responsabilidade profissional, é o seguinte: você tem uma responsabilidade com a sua imagem como profissional e uma responsabilidade com o yoga. Se você é uma pessoa que cancela a aula, que vai ter uma atitude assim: a Paty falou então que não posso ministrar aula barata, eu vou sair cancelando todas as aulas, aí você está denegrindo a imagem do yoga, inclusive. Você está fazendo desserviço para o yoga. Você vai ter que fazer uma transição. Então, você vai falar: olha, é o seguinte, porque eu estou mudando um pouco a minha estratégia, então, nesse momento, eu realmente preciso focar em algumas aulas personalizadas, então, realmente, não vou conseguir mais ministrar aula aqui na academia. Pode ser até que o cara da academia te fale um valor maior, faça uma proposta maior para você. Você já pensou nessa possibilidade? Se você conversar com ele, pode ser que ele até faça uma proposta maior, de um valor maior para você. Ou não. Aí você fala: então, a partir do mês que vem, eu realmente não vou mais assumir essas aulas de tal, sei lá, segunda e quarta, às 9 da manhã. E aí você fala, se você conseguir tiver um contato, quiser colocar alguém na academia, enfim, tudo bem. Se não, o que você vai fazer? Você vai ficar aquele um mês nessa transição. E até, às vezes, fazer transição com algum professor. Isso eu acho muito legal e interessante. Quando
Eu ministrei aula, apenas eu assumi somente uma academia até hoje, porque a academia não é o que dá uma rentabilidade maior, tal, mas eu assumi porque eu queria fazer artes marciais nessa academia, e eu ganhava, e ganhava um valor até razoável, e podia usar todo o espaço de artes marciais de lá. O que aconteceu? Quando eu estava lá, eu tive que assumir outras coisas, muitas outras coisas. Foi um pouquinho antes da pandemia, inclusive. Eu não sabia que ia ter pandemia, tá, gente? Aí eu resolvi realmente sair, porque não estava mais encaixando na minha agenda. Eu assumi só porque encaixava na minha agenda e eu queria fazer artes marciais. Então, e também que eu tinha alunos muito queridos que eu adoro e são meus amigos até hoje. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma transição. Eu consegui uma outra professora que ia ministrar aula lá e falei das vantagens. Olha, a galera é muito legal, é muito animada, super fidelizada. Você pode fazer as artes marciais, você ganha um valor interessante aqui. Só que para valer a pena, é legal que você tenha interesse em fazer artes marciais ou alguma coisa assim, porque senão não vale tanto a pena, né? Você tem que ver o valor agregado naquilo. Por exemplo, eu tinha uma outra colega de profissão, ela tem um clube, eu não sei se é clube ou academia, mas é uma academia muito conceito, bonitona, e ela não ganha tanto por aula. Mas, quando ela vai até lá, ela ministra 2 aulas, porque aí compensa, porque ela ministra 2 aulas seguidas, e ela tira um período livre depois, porque aí o que ela vai fazer? Ela pode usar sauna, ela pode usar massagem, ela pode usar várias coisas da academia. Aí, para ela é vantagem, né? E aí ela fica. Ela vai, por quê? Por causa disso. Porque, cara, quanto custa uma sauna se estivesse fazendo um lugar, né? Hoje, não sei nem se a galera tá fazendo por causa do Covid, mas. E uma massagem? E você aproveitar de um dia num clube, quanto custaria? Ah, tem de graça, ela ganhava pelas 2 aulas e depois ficava e aproveitava lá. Então, valia a pena para ela, entendeu? Então, por isso, você tem que ver se vale a pena para você. Então, e aí eu fiz essa transição com essa instrutora, que ela também queria fazer artes marciais e tal. E aí, o que eu fiz? Como é que funcionou? Eu ministrei uma aula e ela fez minha aula. Então, essa foi uma aula. Foi uma transição de uma semana. E na semana seguinte, na aula seguinte, ela ministrou a aula e eu fiz a aula dela, entendeu? E aí pronto, é uma transição bacana, é uma transição legal. E aí eu dei feedback para ela de algumas coisas, tal, que eu achei interessante falar, pontuar. Eu mesma falei que se ela quisesse pontuar alguma coisa para mim, poderia, porque professor de yoga é isso, você sempre está aberto a aprender, sempre está aberto a receber informações e se aprimorar. Não é porque você ministra a aula há 10 anos que você não pode se aprimorar. Você sempre tem coisas para aprimorar na sua dicção, na sua didática, nos seus asanas, em tudo. E aí eu fiz essa transição, tá? E aí o que eu fiz? Eu reservei aquele horário para coisas mais lucrativas. Então, olha como você consegue fazer essa transição. E você não vai agendar nada, por exemplo, segunda e quarta de manhã, não que você não consiga 2 dias, faz um dia. 3 horas da sua agenda naquele dia, você não vai agendar nada que não seja uma aula mais 2 aulas mais lucrativas. 3 horas, você consegue colocar 2 aulas. Por quê? Tem que dar um intervalo entre uma aula e outra, você tem o deslocamento, tá? Então, em 3 horas, você geralmente consegue ministrar 2 aulas, em média, né? Aí você vai colocar na agenda somente aulas lucrativas, e você não vai marcar nada, você vai ter a vontade de marcar outras coisas. O que é vontade de marcar outras coisas? Ah, apareceu uma aula, cobrir uma aula de academia que ganha R$ 30, ou não sei o quê. Cara, não. Você vai usar, se você não estiver ministrando aula nesse horário, você vai usar esse horário para prospectar pessoas, para você colocar exatamente nesse horário. Joga energia. Lembra, nós estamos trabalhando aqui com professores ou com estudantes de yoga que conhecem essa parada de energia. Quando você coloca energia no ambiente, volta para você. Se volta para você, cara, você tem que mentalizar. O nosso corpo, a nossa mente, na verdade, o corpo, ele não sabe a diferença entre o que é verdade e o que é visualização, que é mentalização. Então, a nossa mente especificamente não sabe. Então, quando você mentaliza, mentalização praticamente já é matéria. Quando você mentaliza, o seu corpo já se muda, vai se moldando para que aquilo aconteça. Então, para que aquilo gere. Vou dar um exemplo bem extremo disso. Vocês já viram quantas mulheres já tiveram gravidez psicológica? O que é gravidez psicológica, se você não viu ainda isso? É uma mulher que quer muito ter filho e ela começa a ter algumas coisas no corpo. O que é? Às vezes ela começa a engordar, às vezes ela começa a ter uma barriguinha mais saliente. Chega a ter leite no peito, gente. Leite nos peitos, nos seios, a mulher começa a produzir leite. Mas, na verdade, ela não está grávida. Acontece tudo isso no corpo dela, de tanto que ela queria estar grávida e de tanto que ela acredita que ela está grávida. E às vezes ela nem faz teste porque ela não quer saber se ela está grávida ou não. Acontece. Então, olha o quanto a nossa mentalização é poderosa e quanto a nossa mentalização pode induzir o nosso corpo
para que ele se prepare para alguma coisa. Nesse caso, eu estava preparando para gerir uma criança, depois amamentar essa criança. Então, isso acontece. O nosso corpo, nossa mente tem um poder que a gente nem consegue imaginar. Faz o teste. Quantas vezes você mentalizou o nome de alguém, ou muito, falou, cara, preciso falar com essa pessoa, preciso falar com essa pessoa, e a pessoa te ligou. É o poder da mentalização. Usa esse mesmo poder da mentalização para você colocar pessoas nesses horários que você definiu, que te paguem um valor devido, um valor que você sinta orgulho de falar para sua família. Você chegue para sua mãe, para o seu marido, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho e fale, eu ganho R$150 por aula. Eu ganho 200, que está 350. Eu já cobrei 350 por aula, hein? Então, você sinta orgulho de falar que você cobra esse valor. Não tenha vergonha de falar que você cobra 20, 30 reais por aula. Você não tem tempo de cobrar 20, 30 reais por aula. Porque se você cobrar 20, 30 reais por aula, o que vai acontecer é que você vai ter que ministrar muitas aulas no seu dia para ter uma rentabilidade mais ou menos, né? Para você, por exemplo, você cobra 20 reais por aula, você tem que, para você ter 200 reais, você vai ter que ministrar 10 aulas. 10 aulas, eu falo assim, no dia, é muito complexo você ministrar 10 aulas num dia. Vai, que você ministre aí, na sua semana, 20 aulas na semana. 20 aulas na semana, vezes 4, você ministrou 80 aulas. 80 aulas vezes 20, quanto que dá aí? 80 vezes 20, 1.600, acho que é isso, né? Você ministrou 80 aulas e ganha R$1.600, é isso que você quer para você? Ó, veja se eu tô certa na conta, hein? Porque eu sou de humanas. Mesmo antes de entrar no yoga, sempre fui de humanas. A coisa mais perceptível que não foi humanas foi que eu fiz gestão de projetos na GV para dar uma ancorada nessa cabeça que é tão de humanas e pensar de uma maneira mais estratégica, mais focada. Mesmo que eu trabalhe de maneira mais estratégica, cálculos, assim, eu sempre faço tudo com planilha, vivo sempre com Excel. Então, R$1.600 é um valor satisfatório? Você vai chegar para as pessoas e falar com orgulho que você ministra 80 aulas no mês e ganha R$1.600? Isso é um motivo de orgulho para você? Acho que não, né? Então, não marque nada. Primeiro passo, a sua missão é você pensar em qual horário que você vai reservar. Tirar essas aulas, não é tirar, lembra? Liga para a pessoa, faz o período de transição, não deixa ninguém na mão. E aí você não marca nada naquele horário. Vai assumir somente aulas que são lucrativas para você. Esse é o primeiro passo para que você deixe de ministrar aula barata, porque você não tem tempo para isso. Senão você vai ter que ministrar muitas aulas e você vai reclamar aqui. Ministra muitas aulas, continua sem dinheiro e não tem tempo livre nem qualidade de vida. Não vale a pena. Não é isso que você quer. Não é isso que você merece como professor de yoga. Você merece muito mais se você trabalhar com uma filosofia linda. Você transmite qualidade de vida para outras pessoas. E você leva a missão de fazer com que o yoga continue vivo. Porque o yoga só vive através das pessoas. Ele só vive até hoje porque pessoas continuam praticando e pessoas continuam ensinando outras pessoas a praticarem. E essa é uma missão maravilhosa. Então você merece ganhar mais por isso. Você merece e pode. E se você tem alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários nos meus posts ou me manda um direct. Ou pode fazer o seguinte, aciona as notificações tanto do YouTube quanto do Instagram para você saber sempre que eu postar um conteúdo ou sempre que eu estiver ao vivo. E para você ainda não perder nada, entra no meu grupo do Telegram, o grupo Galera VIP. O link está na bio, tanto do Instagram quanto do YouTube. Então, acessa lá, que lá eu coloco umas paradas, eu sempre falo um pouco mais sobre os assuntos que são abordados aqui durante as lives do 947.